Por que você desiste sempre quando está quase chegando lá? Porque tem uma força invisível dentro de você que puxa o freio de mão justamente quando o sucesso está ao alcance das suas mãos. Porque sabota seus próprios sonhos com a mesma precisão de um cirurgião, cortando suas possibilidades antes que elas possam florescer? Se essas perguntas fizeram seu estômago revirar, prepare-se para uma revelação que Jung descobriu explorando as profundezas da psique humana. Você não se sabota por medo do fracasso. Você se sabota por medo do sucesso. Mais especificamente, você tem terror de ser visto, de brilhar, de se tornar tão visível que não consegue mais se esconder atrás das desculpas que te mantêm seguro na mediocridade. A autossabotagem não é sobre falta de capacidade ou preguiça. É sobre uma guerra civil travada no seu inconsciente entre a parte de você que quer crescer e a parte que aprendeu que ser pequeno é mais seguro. É sobre uma criança interior aterrorizada que acredita que brilhar é perigoso, que se destacar é convite para ataque, que ser visto significa ser julgado e possivelmente rejeitado. Jung descobriu que a psique humana desenvolveu mecanismos de defesa tão sofisticados que conseguimos nos proteger até mesmo do nosso próprio sucesso. Criamos sabotadores internos que trabalham 24 horas por dia para garantir que nunca brilhemos o suficiente para chamar atenção, nunca cresçamos o suficiente para sair da nossa zona de conforto emocional, nunca nos tornemos tão autênticos que precisemos enfrentar o terror de ser verdadeiramente vistos. Você não é fraco por se sabota. Você é humano demais tentando navegar em um mundo que pune a autenticidade e recompensa a conformidade. A sabotagem que você pratica contra si mesmo é a prova de que sua alma ainda está viva, ainda está lutando, ainda está tentando te proteger da única coisa que realmente teme, a vulnerabilidade de ser completamente você mesmo diante do mundo. Este vídeo não é sobre mais uma estratégia para vencer a procrastinação. É sobre entender que sua autossabotagem é um sintoma de algo muito mais profundo, o medo primordial de ser rejeitado por quem você realmente é. É sobre a coragem de olhar para o espelho da sua própria alma e reconhecer que sua maior força está justamente na vulnerabilidade que você mais tenta evitar. Se isso tocou em você, segue o canal. Aqui, você vai se encontrar. Há uma sensação que você conhece bem. É o peso no peito quando uma oportunidade aparece, quando alguém reconhece seu talento, quando a vida te oferece exatamente o que você sempre disse que queria. Mas em vez de alegria, você sente um medo inexplicável, como se houvesse um alarme interno gritando que algo terrível está prestes a acontecer. Você pode chamá-la de síndrome do impostor, procrastinação, falta de foco, preguiça. Mas Jung sabia que esses são apenas nomes que damos para um fenômeno muito mais complexo. A autossabotagem, como mecanismo de proteção, é sua psique tentando te manter seguro no lugar conhecido, mesmo que esse lugar seja doloroso. Porque o desconhecido do sucesso parece mais aterrorizante que a familiaridade do fracasso. A sabotagem se manifesta de 1000 formas sutis. Você adia o projeto importante até a última hora, garantindo que o resultado seja medíocre. Você esquece de enviar aquele e-mail crucial. Você arranja brigas desnecessárias justamente quando tudo está indo bem. Você desenvolve uma doença misteriosa sempre que uma grande oportunidade surge. Você se torna seu próprio pior inimigo, com uma precisão que impressionaria até mesmo seus verdadeiros adversários. Essa guerra contra si mesmo não nasceu do nada. Ela tem raízes profundas na sua história, especialmente na infância, quando você aprendeu que brilhar pode ser perigoso. Talvez você tenha sido uma criança inteligente demais em uma família que sentia ameaça com sua inteligência. Talvez tenha sido criativo demais em um ambiente que valorizava a conformidade. Talvez tenha sido sensível demais em um mundo que pune a sensibilidade. Jung descobriu que desenvolvemos uma persona, uma máscara social, para nos protegermos da rejeição. Mas essa máscara tem um preço. Ela nos mantém escondidos não apenas dos outros, mas de nós mesmos.
Você aprendeu a ser invisível, a não incomodar, a não ocupar muito espaço. E agora, quando a vida te convida para ocupar o espaço que é legitimamente seu, toda a sua programação de sobrevivência entra em pânico. A criança que você foi um dia pode ter sido punida por brilhar. Talvez seus pais tenham ficado desconfortáveis com sua inteligência precoce, sua criatividade exuberante, sua confiança natural. Talvez você tenha aprendido que chamar atenção significava criar problemas, que se destacar era sinônimo de egoísmo, que ter ambições era demonstração de arrogância. Então você desenvolveu uma alergia ao protagonismo. Criou uma identidade baseada em ser o coadjuvante, o apoio, aquele que está sempre por trás, ajudando os outros a brilharem. Você se tornou expert em diminuir suas conquistas, em creditar seus sucessos à sorte, em desviar o foco de si mesmo sempre que alguém tenta te dar o reconhecimento que merece. Mas essa identidade de humilde e modesto se tornou uma prisão. Você não consegue mais distinguir entre humildade genuína e autodesprezo disfarçado. Não consegue separar modéstia saudável de autossabotagem sistemática. Você se convenceu de que ser pequeno é virtude, quando na verdade é apenas medo travestido de moral. A sabotagem acontece justamente nos momentos de maior potencial, porque é quando o medo se torna mais intenso. Quando você está prestes a alcançar algo significativo, sua psique entra em estado de alerta máximo. É como se houvesse um sistema de alarme interno programado para disparar sempre que você se aproxima muito do seu verdadeiro potencial. Você pode reconhecer esse padrão observando sua própria história. Quantas vezes você esteve a um passo do sucesso e algo inexplicável aconteceu? Quantas vezes você teve todas as condições para vencer e mesmo assim encontrou uma forma de estragar tudo? Quantas vezes você culpou a má sorte quando, na verdade, foi você mesmo quem sabotou suas chances? O mais cruel é que você pode não ter consciência do que está fazendo. A sabotagem opera nos bastidores da consciência, como um sabotador invisível que trabalha para garantir que você nunca chegue perto demais do que realmente quer. Ela usa sua própria inteligência contra você, criando justificativas racionais para comportamentos que são, na essência, autodestrutivos. Jung sabia que a psique humana é capaz de criar elaboradas construções mentais para justificar nossa própria sabotagem. Você pode se convencer de que não é a hora certa, que precisa se preparar mais, que outras pessoas merecem mais. Pode desenvolver uma filosofia de vida inteira baseada na ideia de que ambição é ruim, que sucesso é superficial, que é melhor ser simples e autêntico. Mas ainda, tem algo mais profundo que você precisa enxergar. A armadilha mais sofisticada da autossabotagem é como ela se disfarça de virtude. Você desenvolveu uma série de defesas que parecem nobres na superfície, mas que funcionam como gaiolas douradas, mantendo seu verdadeiro potencial em cativeiro. Jung chamava isso de identificação com aspectos da sombra, quando você abraça características que parecem positivas, mas que, na verdade, são formas distorcidas de se proteger do crescimento. A modéstia excessiva se tornou sua religião pessoal. Você acredita genuinamente que reconhecer seus próprios talentos é arrogância, que celebrar suas conquistas é vaidade, que ter ambições é demonstração de egoísmo. Desenvolveu uma alergia ao próprio brilho, uma compulsão de diminuir qualquer coisa boa que acontece em sua vida, antes que alguém possa acusá-lo de se achar. O perfeccionismo virou sua forma favorita de procrastinação. Você se convenceu de que só pode agir quando tiver certeza absoluta do resultado, quando estiver 100% preparado, quando não houver nenhuma possibilidade de erro. Mas essa busca pela perfeição é, na verdade, uma forma elegante de nunca começar, nunca terminar, nunca se expor ao julgamento do mundo. A síndrome do Salvador se tornou sua identidade. Você só se sente valioso quando está resolvendo problemas alheios, quando está sendo útil para outros, quando está ocupado demais cuidando de todo mundo para ter tempo de cuidar dos seus próprios sonhos. Você se tornou
viciado em ser necessário para os outros como forma de evitar a responsabilidade de ser importante para si mesmo. Jung descobriu que essas defesas criam uma sombra, todos os aspectos de você que foram banidos porque parecem ruins ou perigosos. Sua sombra não contém apenas seus defeitos, contém também sua ambição legítima, sua necessidade saudável de reconhecimento, sua fome natural de crescimento, sua capacidade de ocupar espaço sem se desculpar. A sombra se manifesta nos momentos em que você sente raiva ou inveja de pessoas que fazem o que você não se permite fazer. Quando vê alguém se promovendo sem pudor e sente indignação, é porque eles estão expressando uma parte de você que foi banida. Quando critica alguém por se exibir, é porque eles têm uma liberdade de autoexpressão que você aprendeu a considerar proibida. Você pode reconhecer sua sombra observando o que mais te incomoda nos outros. Aquela pessoa que não tem vergonha de mostrar seus sucessos, ela tem algo que você enterrou, a capacidade de celebrar a si mesma. Aquele que se acha demais e ocupa espaço sem pedir desculpas, ele tem algo que você perdeu, uma relação saudável com o próprio valor. A autossabotagem funciona como um sistema de freios automáticos que dispara sempre que você se aproxima muito do seu verdadeiro potencial. É como se houvesse um termostato interno programado para manter você em uma temperatura emocional segura, nem muito frio, depressão total, nem muito quente, sucesso, visível. Sempre que você começa a esquentar demais, o sistema de refrigeração da sabotagem entra em ação. O medo de ser visto tem camadas. Na superfície, você pode ter medo do julgamento, da crítica, da inveja alheia. Mas no fundo, o terror real é o medo da própria grandeza. É o medo de descobrir que você é realmente capaz, que seus sonhos não são impossíveis, que você tem dentro de si um potencial que exigirá coragem para ser totalmente manifestado. Jung sabia que há algo aterrorizante na perspectiva de se tornar quem você realmente é, porque isso significa deixar para trás todas as desculpas, todas as justificativas, todas as histórias que você conta para si mesmo sobre por que sua vida não pode ser extraordinária. Significa assumir a responsabilidade total pela sua própria existência. A sabotagem também protege você da responsabilidade do sucesso. É mais fácil fracassar por autossabotagem do que ter sucesso e depois precisar sustentá-lo. É mais confortável viver na terra de ninguém do quase do que no território exposto de quem realmente chegou lá. Porque quem chega lá não pode mais fingir que é vítima das circunstâncias. O autoconceito que você desenvolveu é como um software mental rodando em segundo plano, constantemente confirmando que você não é do tipo que tem sucesso, que não merece estar no mesmo nível de pessoas que admira, que há algo fundamentalmente diferente entre você e aqueles que conseguem manifestar seus sonhos no mundo real. É aqui que muitos entram em colapso, mas não é o fim. Há um momento na vida de quem vive se sabotando em que todo o sistema de defesas desmorona. Pode ser um burnout causado por anos correndo em círculos, perseguindo metas que você mesmo torna inalcançáveis. Pode ser uma depressão profunda, quando você finalmente admite para si mesmo que está desperdiçando sua vida por medo. Pode ser uma crise de meia-idade, quando olha para trás e vê uma trilha de oportunidades sabotadas. Pode ser o momento em que você percebe que passou anos ajudando outros a realizarem seus sonhos, enquanto deixava os seus morrerem de inanição. Pode ser quando você reconhece que sua modéstia se tornou uma forma de covardia, que sua humildade virou autodestruição disfarçada. Pode ser quando você finalmente se cansa de ser sua própria maior barreira. Esse colapso não é uma falha de caráter, é sua psique forçando você a confrontar a verdade que tem evitado. Você está vivendo muito abaixo do seu potencial real, não por falta de capacidade, mas por excesso de medo. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o momento em que você não consegue mais fingir que não sabe o que está fazendo consigo mesmo. É quando todas as justificativas elegantes que você criou
para sua autossabotagem se revelam pelo que realmente são: medos travestidos de sabedoria. É quando você reconhece que sua paciência pode ser procrastinação, que sua prudência pode ser covardia, que sua humildade pode ser autodesprezo. Jung descobriu que esse colapso é sagrado. É o que ele chamava de noite escura da alma, um período de desconstrução dolorosa que precede um renascimento. É como uma morte simbólica do ego pequeno que você construiu para se manter seguro, abrindo espaço para que seu verdadeiro self possa finalmente emergir. Durante essa crise, você pode sentir uma raiva intensa de si mesmo. Raiva por todos os anos desperdiçados, por todas as oportunidades jogadas fora, por toda a vida que não viveu por medo de vivê-la plenamente. Essa raiva é importante. É o combustível que sua alma precisa para finalmente se rebelar contra a tirania do medo. O pânico que você sente não é apenas sobre o futuro. É o terror de reconhecer que você tem sido seu próprio sequestrador, que tem mantido seus sonhos em cativeiro em nome da segurança. É o medo de descobrir que, se parar de se sabotar, vai precisar assumir a responsabilidade total pela sua vida. Mas Jung sabia que esse medo é a porta de entrada para a liberdade. Porque não há liberdade real enquanto você está preso em padrões inconscientes de autossabotagem. Não há crescimento autêntico enquanto você está constantemente puxando o freio de mão da sua própria evolução. A crise te força a questionar tudo: suas crenças sobre o que você merece, suas convicções sobre o que é possível, seus medos sobre o que aconteceria se você realmente tentasse com tudo. Te obriga a olhar para o espelho e perguntar: quem eu seria se parasse de ter medo do meu próprio poder? Durante essa noite escura, você pode se sentir perdido, confuso, sem identidade fixa. Isso é aterrorizante, mas é também libertador. É o espaço vazio necessário para que uma nova versão de você, mais corajosa e autêntica, possa nascer. É o momento em que você para de perguntar: e se eu fracassar? E começa a perguntar: e se eu conseguir? Jung descobriu que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, sempre exige que você atravesse esse vale de lágrimas. Você precisa morrer para quem pensava que era para poder nascer para quem realmente é. Precisa abandonar a segurança da mediocridade para poder abraçar a aventura da própria grandeza. A autossabotagem começar a se revelar pelo que realmente é. Não proteção, mas prisão. Não prudência, mas covardia. Não humildade, mas medo de assumir seu lugar legítimo no mundo. E essa revelação, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a liberdade real. Se você sentiu isso, escreve: eu senti isso nos comentários. A ruptura com os padrões de autossabotagem é como aprender a caminhar novamente. Depois de anos se mantendo pequeno, começar a ocupar seu espaço legítimo no mundo pode parecer estranho, até errado. Mas Jung sabia que esse desconforto é temporário. É apenas sua psique se ajustando a uma nova forma de existir. O processo começa quando você para de romantizar sua própria sabotagem. Quando reconhece que sua modéstia pode ter se tornado uma forma de se esconder, que sua paciência pode ter virado procrastinação, que seu altruísmo pode ser uma forma de evitar se responsabilizar por sua própria vida. É um reconhecimento brutal, mas necessário. Jung descobriu que a individuação exige que você traia as expectativas que tem sobre si mesmo. Exige que você decepcione a parte de você que se acostumou a fracassar, que se sinta confortável na mediocridade, que encontra identidade na autossabotagem. É um tipo de traição sagrada. Você está traindo quem não é para poder ser quem é. O caminho de volta para seu verdadeiro potencial não é linear. Há dias em que você se sente corajoso, disposto a arriscar, pronto para brilhar. Há dias em que volta aos velhos padrões, às velhas desculpas, aos velhos medos. Jung chamava isso de movimento espiral. Você não volta exatamente ao mesmo lugar, mas revisita temas similares em níveis cada vez mais profundos.
A cura exige que você desenvolva uma nova relação com o medo. Em vez de deixar que ele te paralise, você aprende a usá-lo como bússola. O medo passa a indicar onde está seu crescimento, onde está sua próxima fronteira de expansão. Você aprende que coragem não é ausência de medo, mas ação na presença do medo. O processo de individuação também exige que você se torne pai e mãe da sua própria ambição, que ofereça para seus sonhos o cuidado e a proteção que eles nunca receberam, que pare de tratá-los como inimigos perigosos e comece a vê-los como filhos preciosos que merecem toda a sua dedicação. Jung sabia que você precisa aprender a celebrar suas próprias vitórias sem se sentir culpado. Precisa desenvolver a capacidade de receber elogios sem imediatamente devolvê-los ou diminuí-los. Precisa se acostumar com a sensação estranha de ocupar espaço, de brilhar, de ser visto pelo que realmente é. A jornada também envolve fazer as pazes com sua ambição legítima. Reconhecer que querer crescer, querer ser reconhecido, querer deixar uma marca no mundo não é egoísmo, é instinto de vida. É sua alma se recusando a morrer na obscuridade, exigindo que você honre o potencial que trouxe para esta existência. Parte da cura é aprender a distinguir entre medo real e medo imaginário. O medo real te protege de perigos genuínos. O medo imaginário te protege de oportunidades disfarçadas de ameaças. Você aprende que a maioria dos seus medos sobre o sucesso são fantasmas criados por uma psique traumatizada que confunde visibilidade com vulnerabilidade. O trabalho mais profundo é reconstruir sua identidade sobre uma base mais sólida. Em vez de se definir pelo que você não é, você começa a se definir pelo que realmente é. Em vez de se identificar com suas limitações, você se identifica com seu potencial. Em vez de ser o personagem que sempre sabota a si mesmo, você se torna o herói da sua própria história. E se você quiser um guia real para continuar esse caminho, talvez você esteja se perguntando como quebrar esses padrões na prática, como reconhecer quando está se sabotando antes que seja tarde demais, como construir coragem suficiente para sustentar seu próprio sucesso, como desenvolver uma relação saudável com sua própria ambição e potencial. Foi pensando nessa jornada de autodescoberta e coragem que criei o Manual da Alma. Não é um livro de autoajuda com técnicas superficiais para vencer a procrastinação. É um mapa profundo para a jornada mais corajosa da sua vida, a jornada de parar de se esconder do seu próprio potencial. O Manual da Alma não promete que você vai se livrar do medo da noite para o dia. Promete que você vai aprender a agir mesmo com medo, a crescer mesmo com insegurança, a brilhar mesmo quando parte de você quer se esconder. Não promete que você nunca mais vai se sabotar. Promete que você vai reconhecer a sabotagem antes que ela destrua suas oportunidades. Este guia é para quem cansou de ser seu próprio pior inimigo, para quem está pronto para fazer as pazes com sua própria grandeza, para quem quer parar de fingir que é pequeno e começar a assumir o espaço que legitimamente merece no mundo. O Manual da Alma não é para quem quer fórmulas mágicas ou promessas de sucesso fácil. É para quem entende que a verdadeira transformação exige coragem para enfrentar os próprios medos. É para quem está disposto a trair sua própria mediocridade para poder abraçar sua autenticidade. Se você chegou até aqui, se reconheceu seus próprios padrões de sabotagem neste vídeo, então você já sabe que chegou a hora. Você já cansou de ser refém dos seus próprios medos. Você já ouviu o chamado da sua alma pedindo para que você pare de se esconder e comece a brilhar. O link está na descrição e no comentário fixado. Quando você finalmente para de se sabotar, quando abraça seu direito de brilhar, quando aceita que merece ocupar espaço no mundo, algo extraordinário acontece. Você descobre que sempre foi mais poderoso do que imaginava. Não poderoso para dominar outros, mas poderoso para manifestar sua verdadeira natureza sem medo. Jung descobriu que quando paramos de lutar contra nosso próprio potencial,
Quando paramos de ter medo da nossa própria luz, quando aceitamos nossa capacidade de grandeza, encontramos uma paz que não depende de permanecermos pequenos. Uma paz que vem de finalmente estar em harmonia com quem realmente somos. A autossabotagem se transforma em autocompaixão. Você aprende a tratar seus medos com gentileza, mas sem deixar que eles governem sua vida. Aprende que é possível sentir medo e agir corajosamente, sentir insegurança e, ainda assim, perseverar, sentir-se inadequado e mesmo assim tentar. Você não precisa mais da aprovação dos outros para brilhar quando tem sua própria permissão para ser grandioso. Não precisa mais se esconder quando aceita que ser visto é um direito, não um privilégio que você precisa merecer. Não precisa mais se sabotar quando entende que seu sucesso não diminui ninguém, ele inspira. A liberdade que nasce não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Não é a ausência de fracassos, mas a sabedoria de não deixar que o medo do fracasso te impeça de tentar. Não é a ausência de julgamentos, mas a compreensão de que a opinião dos outros não define seu valor. Aqui no nosso canal, você pode ambicionar sem culpa. Pode falar sobre seus sonhos sem medo de parecer arrogante. Pode celebrar suas vitórias sem se sentir obrigado a diminuí-las. Pode ser ambicioso e autêntico ao mesmo tempo, sem precisar escolher entre grandeza e integridade. Comenta o que esse vídeo despertou em você. Eu vou ler. A autossabotagem que você praticou por tanto tempo não era proteção real. Era apenas medo disfarçado de prudência, covardia vestida de humildade, terror da própria grandeza, mascarado de modéstia virtuosa. Era uma forma elaborada de permanecer seguro na jaula que você mesmo construiu, uma prisão dourada que mantinha seu potencial em cativeiro. Jung sabia que o maior ato de coragem não é enfrentar inimigos externos, mas enfrentar o sabotador que mora dentro da sua própria mente. É questionar as vozes que sussurram que você não merece, que não é capaz, que deveria permanecer pequeno. É descobrir que você tem o direito de brilhar sem pedir desculpas. Você passou a vida toda tentando ser amado por ser inofensivo, conveniente, pequeno. Mas a verdade é que você só pode ser realmente amado e amar a si mesmo quando é corajoso, autêntico, grande. As pessoas não se conectam com sua mediocridade segura. Elas se conectam com sua coragem de ser extraordinário, com sua ousadia de não se conformar com menos do que merece. A jornada continua, sempre continua, mas agora você não está mais sabotando seus próprios passos. Você está caminhando em direção ao seu verdadeiro potencial. Não está mais se escondendo da própria luz. Você está aprendendo a brilhar sem medo de ser visto. Quem sobreviveu ao confronto com os próprios padrões de autossabotagem, quem desceu às profundezas do medo de ser visto e emergiu com coragem para brilhar, quem escolheu enfrentar seus medos ao invés de se render a eles, não precisa mais da aprovação do mundo para ser grandioso. Não porque se tornou arrogante, mas porque encontrou algo mais precioso, a aprovação de sua própria alma para ocupar o espaço que sempre foi seu. Se esse vídeo falou com você, compartilha e segue o canal. Aqui, a alma é escutada.